Caros alunos, leitores e leitores, com satisfação que gravamos mais um programa, Controle de Qualidade, by Francisco Cabreira. Vamos direto ao ponto. Em primeiro lugar, desejar um pleno restabelecimento ao nosso presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, chefe supremo e comandante das Forças Armadas, que recebeu aí os resultados dos exames e, ao que tudo indica, senhor presidente, um carioca passará aí o seu carnaval em Brasília, descansando, se recuperando a parte física, que depois do carnaval é pauleira. Parte da mídia nefasta, 98% aí, e os seus inimigos políticos e falsos amigos vão voltar com a carga total depois do carnaval, preparando aí pacotões de maldades ao senhor. Então, senhor Jair Messias Bolsonaro, vamos em frente. A pauta rápida aqui. Primeiro, parabéns à ministra Damares, que fez a sua estreia na Convenção da ONU, lá na Suíça, e assim deu o seu recado. Falou claro, alto, em bom som, que Maduro é um tiranete e que deve ser sacado pela via lícita do poder. A ONU, na verdade aparelhada por comunistas, nada de concreto está fazendo em relação a isso. Se fosse outro ditador, talvez aí sim, uma ditadura da direita, a ONU estivesse fazendo, soltando notinhas e apertando. Na verdade, o senhor Maduro deverá ser levado ao Tribunal Penal Internacional. A Corte de Haia é o seu caminho, ou Guantánamo. Eu preferiria Guantánamo. Então, vamos desejar aí à ministra sucesso na área nacional, porque na área internacional deu o seu breve recado, e a todos que têm intelecto mediano, que são cautos e isentos, aproveitaram os recados. Direitos humanos é para todos. E, no meu modesto entender, tanto Maduro quanto o terrível acidente criminoso da Vale deveriam ser enquadrados com lesão aos humanos. Crime em cortes internacionais. Pena que no Tratado de Roma não ficou ratificado esse tipo de crime ambiental da Vale, que também mata como um tirano está matando de fome e de sede na Venezuela. Sucesso, e o Brasil, como sempre, brilhante intermédio do chefe do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mais um escolhido por Olavo, está dando aula, mostrando que a Colômbia e o Brasil, por intermédio de expedientes ortodoxos, estão pressionando de uma forma legal, dando guarida ao presidente que todos agora estão já assumindo mais de 50 nações, seu Guaidó. Esse Juan aqui é um menino moço, que não sei se durará tanto tempo depois que a Venezuela for pacificada, porque deverá convocar outras eleições, mas está fazendo a parte dele a transição. E desejamos que o nobre povo venezuelano, nossos irmãos e vizinhos aqui, como os colombianos, todos podamos sair desta de uma forma positiva. Porque todo poder populista com viés bolivariano, ou seja, travestido, porque é comunismo puro, socialismo, não dá certo na realidade. China dá certo porque a China é capitalista na parte econômica. E o socialismo é só como se fosse uma Arábia Saudita, por analogia, uma casta que domina. Ou seja, você pode investir na China, basta você não mexer com política. Agora voltamos à seara nacional, que aqui a coisa está pegando fogo. Então, o primeiro recado. O senhor ministro da Educação, Ricardo Vélez, um colombiano, mais brasileiro que muitos, parabéns pela sua atuação. O que o senhor fez foi um pedido. Quando a gente passa um bilhetinho, quando a gente manda um ofício, pedindo, está escrito pedido. O senhor não deu ordem a ninguém. E muitos dos nefastos que ficaram na mídia o dia inteiro lhe batendo, alguns professores, porque primeiro a mídia coloca lá, segundo vários advogados, especialistas, mentira, não deu o nome de nenhum, não colocou assinado, até porque se assinar vai provar que é burro. Terceiro, alguns que foram na cultura aí, que quiseram falar,
que, olha, essa lei é demodê, porque quando eu era pequeno eu ia uma vez lá por ano quando cantava. Mentiroso. A lei diz que é uma vez por semana. Então tem lei, sim, para cantar o hino nacional. E eu, que tenho um pouquinho mais de 52 anos de idade, cantava com orgulho o hino nacional. Minha professora, não vou citar o nome aqui delas, porque não tenho autorização, mas se um dia me der autorização, citaria com prazer e com orgulho todas que eu lembro até hoje. Nós ficamos perfilados, com a mão na frente, para que não atingimos o nosso coleguinha, porque a molecada faz bagunça, e cantávamos o hino nacional, feliz e com respeito. Então, primeiro, está na Constituição brasileira. Procure lá, não precisa chegar nem até o artigo 5º, lá pelo 4º, por aí já devem achar. Símbolos nacionais, é dever de nós exaltarmos. E dentre os símbolos nacionais estão a bandeira e o hino. Para os pústulas, aos incautos plantonistas que não estudam, aqueles que gostam, que nem o seu Freixo, que anda com amiguinhos de Maduro, amiguinhos de Chávez, que só está do lado errado da história, vem dizer que vai entrar com crime de responsabilidade. Seu Freixo, crime de responsabilidade, o senhor é que tem que ser impetrado, porque os seus pares aí do Rio são muito fracos, porque se fossem fortes, já tinham colocado o senhor no seu devido lugar. O senhor não coloca nos seus gastos o seu segurança. Ele ontem passou por cima da casa e foi encontrar com o general. E para minha tristeza, eu vi que o general tão corajoso tem medo da Globo. Não tem medo do Freixo, não. Tem da Globo. Tremeu na base. E disse para ele, para não voltar atrás na sua determinação, que tirava os PMs, mas dava policiais civis. E o Freixo disse para ele que só tinham tirado 4 e não contou quantos ele tinha. E o que é pior, não conta para ninguém os clandestinos que estão no seu gabinete. O senhor pede para a polícia militar ser sempre afastada, sempre acabando com a polícia e seus amiguinhos. Só que na hora que o senhor precisa da sua vida, é a polícia militar que o senhor socorre. E pior, o senhor não mostra quem são. O senhor tem funcionários em tese fantasma. Quem comete o crime de responsabilidade é o senhor em tese, não o ministro que fez um pedido para que fosse colocado o hino nacional. O que o ministro, por uma fração que talvez não tenha, um advogado ali no momento, às vezes ele colocou no Twitter e as palavras também às vezes não são todas, faltou depois da vírgula colocar o seguinte: segundo a Convenção da ONU, precisamente no seu artigo 26, no seu inciso 3º parágrafo, que é no item 3, no estrofe 3, mais ou menos diz o seguinte, em breve síntese do necessário: a prioridade é dos pais, ou seja, é prerrogativa dos pais educarem seus filhos. A escola não tem, o Estado não tem, a igreja não tem. Quem tem são os pais. Então, vou dar uma dica. Ministro, reformule o seu pedido. Faça assim, faça uma petição online dizendo assim: senhores pais, favor colocar o SIC RG dos senhores que permitem que mandem vocês para mim. Vão visitar seus filhos na escola, filmem seus filhos e mandem para mim. Autorizem as crianças, porque nós estamos colocando crianças com fator positivo. Nós não estamos colocando aqui crianças fazendo quase sexo, como os professores deixam. Eu tenho vídeos estarrecedores, não vou colocar para vocês, vou colocar apenas um na hora da edição. Para quê? Para que vocês percebam que filmar a criança... Você tem homem? Por que você não vai procurar o seu? Por causa que eu tenho... Filmar a criança batendo em professor, pode. Filmar a criança jogando lixo, pode. Isso ninguém fala nada. As ditas autoridades públicas nada as fazem de concreto, estão parecendo a ONU. Então, vamos parar de militância dentro do Poder Judiciário e vamos cobrar o que tem que ser cobrado. Quem cometeu o crime de responsabilidade fiscal, senhor Freixo, vai estudar, senhor incauto. Para de ficar aí com o coletivo nos apartamentos de Caetano Veloso e todos os outros aí, bebendo e comendo, e depois vem aí falar em crime de... Não, isso não é crime coisa nenhuma. Crime cometem vocês quando apoiaram a Dilma, por exemplo, que ela foi caçada por justiça no seu impeachment, que é um processo político-jurídico. Por quê? Porque ela deu pedalada fiscal. Isso é crime fiscal, mentir, enganar e fraudar as contas públicas, certo? Então merece a pena a reprimenda que teve. Agora, vejam,
mesmo o seu Lewandowski dando aquela força, rasgando a Constituição, que só por isso não deveria estar no Supremo, que tem ações para isso, é só fazer o impeachment e o Senado receber, porque tem que ter moral, tem que ter credibilidade, tem que ter honestidade e respeitar a Constituição Federal. E é o que mais alguns ministros do Supremo desta Corte, nesta atualidade, essa zelosa Corte está chorando de vergonha de ter algumas condutas. Ministros que não têm capacidade, não têm moralidade, não respeitam, trabalham em processos e procedimentos que não poderiam. Então, esta vergonha de hoje, uma hora nós vamos chegar lá. Vamos passar a limpo também. Mas parabéns, ministro, que exaltou o hino nacional e a bandeira brasileira. E tem mais, hein? Se não gostar, vai ter o hino da bandeira também, que é um hino muito bonito. Certo? Recado dado. Passamos agora rapidamente para a pauta política. O presidente da República, por talvez ineficácia do meio, resolveu colocar a Joyce para comandar aí. Desejo sucesso, Joyce, até porque votei em Janaína Pascoal e na senhora. Então, não estou arrependido com a Janaína Pascoal. Espero não estar arrependido com a senhora, porque desde que a senhora estava lançando o livro do Muro, nós fomos na rua prestigiar, porque todo mundo que trabalha contra a corrupção nós gostamos. O que nós não gostamos é de caroneiro, certo? Acelera, que fazem as coisas aí e depois some, né? Então é o seguinte, nós precisamos dar um nome às pessoas. As nobres classes não tem nada a ver. Não podemos falar mal de um delegado, de um advogado, de um político, de um procurador, podemos dar pessoa, aquele promotor, aquele procurador. Então, nós queremos saber agora, senhora Raquel Dodge, pela Procuradoria-Geral, que a senhora responde no momento, e eu quero muito que Daltan pegue este cargo, que a senhora abra um inquérito e investigue o que está acontecendo com o senhor Gilmar Mendes. O senhor Gilmar Mendes disse que um ministro está sendo chantageado e que ele também. Não, a zelosa Receita Federal do Brasil não é instrumento que ele está falando. Já foi na mão de Sarney, de outros, e nós temos que apontar. Se tiver algum funcionário lá que comete esse ato, vamos para cima dele. Agora, vir o ministro dizer e ofender a todo mundo sem dar prova nenhuma, parece que está incomodadinho, né? Agora, ministro, o senhor é funcionário público. Qualquer país decente nos Estados Unidos, o senhor já estaria preso. Por quê? Por vários crimes em tese cometidos. O primeiro dele, ministro, o seu salário tem que bater com o que o senhor ganha. Nós sabemos que existe aí dentro, e em muitas outras cortes, o nepotismo transverso. Você contrata o sobrinho, o filho de alguém, de outro. É lógico que a controladoria só agora, neste governo, ninguém está sabendo, está criando algumas amarras para que não entre. Mas tem que ser aperfeiçoado também. Então, ao seu tempo, os 3 ministros, Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, serão empichados. Pode ter certeza. Quando nós protocolarmos, as ruas farão os restos. E cuidado, hein? Faltará guilhotina se vocês quiserem reagir. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo não está correto. Vocês estão traindo os ritos e ofendendo a integridade de vários, diversos, milhares de juízes bons, milhares de procuradores bons, promotores e delegados. Outra coisa, a Polícia Federal, até quando nós vamos esperar a apresentação? Fácil, tem câmara, perto de escritórios de advocacia, tem provas listas, temos várias formas de quebrar o sigilo. O ex-Moro não quebrou o sigilo fiscal, bancário e telefônico do ex-presidente Lula, que é um político preso por gatonagem, por corrupção, vide o que está nos autos dos processos e nas delações que estão por vir, como o seu Palocci, dizendo de Dilma, de tantos outros. Então, a comprovação é clara, as provas são documentais e incontroversas. O que quer dizer isso no jargão popular? O comprador, o agente ativo, o seu Marcelo Baio Odebrecht, comprovou o depósito nas contas, comprovou a fraude. Então, traduzindo para hoje, o que o Moro disse e forneceu por prova emprestada para o TSE para caçar a chapa de Dilma e Temer, que não foi caçada por outra jogada, porque isso não foi o que a lei diz, a rigor a chapa de Dilma e Temer tinha que ser caçada. O dinheiro que abasteceu as campanhas públicas tornou-os ilegítimos, imorais. Agora, iam tentar fazer com o seu Jair Messias Bolsonaro, no suposto laranjal. Que culpa tem o presidente da República se ele está num partido?
O Maluf esteve no partido, o Lula esteve no partido, nunca foram proprietários e donos. Se bem que tem alguns aí, depois da vírgula, que estão de aluguéis, né? Então, o senhor Luciano Bivar que responda como tal e outros aí, nanicos, né? Agora, entenda, cada qual é responsável pela sua campanha, pelo dinheiro arrecadado. O governador João Dória, o governador de Roraima, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o deputado X ou Y. Então, entendam, não dá para falar que o partido do presidente, não. O presidente é que está no partido. Então, essa churumela não rola, essa cantilena não vai rolar. Tentem outra, simples assim, como a esquerda gosta de fazer. Preste atenção, nós aqui não temos partidos, nós somos contra alguns viés ditatoriais, sejam eles de direita ou de esquerda. Então, vim falar que Cuba e Venezuela é democracia. Mentira, são ditaduras travestidas de democracia. E o senhor Luiz Nunes, a senhora Miriam Leitão e muitos outros, apenas quem confessou que estava errado e que não lutou um sonho correto, foi Fernando Gabeira. E mais um outro que eu não estou me lembrando aqui na memória, mas foi candidato, acho que Eduardo Jorge foi candidato também. Foram homens de falar a verdade. E outros que foram embora. Agora, e os que foram justiçados, hein, senhor Luiz Nunes, que agora está a voto com o Paulo Preto. E se Paulo Preto conseguir essa proeza de Gilmar tentar julgar o caso dele, fecha as nossas instituições. Nós não precisamos disso, porque quem manda é Gilmar. Supremo Tribunal Federal muda de nome, chamará-se Gilmar Mendes Federal. Você entendeu? Ou seja, não tem condição. Então, vamos lá. As pautas que a esquerda está buscando, sempre do lado errado, aqui no Brasil, tentando falar que aqui há uma ditadura. Mentira, seu João Willis provou do próprio veneno em Coimbra, tomou uma ovada, o senhor vê como é que é? Em país civilizado também a gente perde a paciência. Então, o senhor, ao cuspir numa pessoa, o senhor mostra que o senhor é vil, covarde, traidor, dissimulado. E o senhor foi embora porque o senhor é dissimulado, porque não houve ditadura na época que falaram que houve, e agora não tem ditadura. O que teve foi uma contramedida como agora. A contramedida da Dilma foi impeachment. A contramedida para o Collor foi impeachment. A contramedida que a Lava Jato fez foi prender corruptos. E os corruptos, agentes passivos, que entrou o seu Lula como beneficiário, o seu Palocci, está lá o dinheiro comprovado. Então, não tem convicção. Tem seita e canto da jararaca. Para quem quiser. Acho que uma parte é incauta, tenho dó, pode estudar. Poderiam seguir os conselhos do mestre Olavo, que, aliás, vejam, na época que alguns aí estão reclamando, que ficam no coletivo, lá nos apartamentos, a senhora Paula Lavigne, traçando, amiguinho de Randolfo Rodrigues, que são amiguinhos de Luciana Genro, amiguinho de Maduro, amiguinho de Chaves, subservientes ao comunista Edmond Castro, né? Então, esses aí são bons, a mídia não fala nada, né? Lula pode falar que os outros têm um grilo duro, pode fazer um monte de coisa, falar que a companheira Clara estava recebendo algum prêmio do céu, porque quando a polícia bateu na sua porta, 6 homens, 6 horas da manhã, essa brincadeira passa. Maria do Rosário mente, inventa. Agora, quando algum ministro honesto como o Vélez, que tenta e está fazendo a operação Lava Jato no MEC, que vai atingir em cheio muitos fraudadores, pseudos-artistas, cantores, intelectuais, ou seja, mercenários, que mamaram na teta do governo, corrigindo, perdão, nas tetas grossas e gordas dos governos passados. Ora, agora vai querer dizer que o ministro precisa sair, pedir. Não, o ministro vai continuar firme e forme como uma rocha. E vocês não vão conseguir, porque as contramedidas serão judiciais. Muitos já estão respondendo. Agora, daqui a pouco, a hora que sair as prisões, vocês vão fazer igual o João Willis. Vão começar a fugir antes. Por quê? Porque vocês fraudaram a Lei Rouanet, que é uma lei boa de incentivo. Incentivo deveria ir para o homem do circo, para aqueles coitados que estão começando, para o teatro, como nós vamos fazer agora. Já foi mandado embora o presidente da EBC. Cabide de emprego não mais. Agora é reconstruir o Brasil. E a reconstrução do Brasil passa por as crianças aprenderem na escola os selos, os hinos, os símbolos nacionais. Nos Estados Unidos, você canta o hino, sejam ele em rap ou em qualquer outro tipo, Beyoncé, o que for, é cantado e todo mundo aplaude, todo mundo para. E quem quis dar uma de gostosinho e não parou, o Trump enquadrou.
Você não gosta do seu país, vai embora. Você não gosta da sua nação, vai trabalhar em Cuba, na Coreia do Norte. Você não gosta do regime que está aqui, ninguém te obriga a ficar. Agora, os que vão ficar aqui, saiba, senhor Vélez, milhares e milhões de brasileiros, pais, lhe aplaudiram, estão dando risada em casa, adorando a volta. E falo para o senhor, na próxima agora o senhor coloca assim, faça de novo um comunicado. Senhores diretores, eu peço encarecidamente, se os senhores quiserem, que mandem para nós os vídeos com autorização dos devidos pais, que a Convenção da ONU permite, cantando o hino da bandeira. Não é só um hino não, vamos aprender bastante. A gente não passa vergonha para ver o Neymar chupando, mascando chiclete, e dos 11 da seleção brasileira, no máximo 2 ou 3 sabem o hino. O resto não sabe. Sabe por quê? Porque não foi ensinado. Isso não quer dizer que é a pátria de chuteira. Pelo contrário, meu exemplo é Ayrton Senna da Silva. Aí vem Senna na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Que de graça carregava a bandeira nacional. De graça carregava a bandeira nacional. Sempre deu, como disse Kennedy, em breve sinto necessário, o que você pode fazer pelo seu país, não o que o seu país pode fazer por você. Então, vamos aqui entender. Sempre nós vamos pautar e cobrar, mas cobrar com respeito. Se errou, olha, corrija aqui, peça desculpa. Agora, tudo que a Damares, ministra, o ministro Vélez, o ministro Ernesto Araújo e o ministro Muro, eles praticam o bem para a nação, sempre tem um escroque, uma pessoa que está ali junto com o Túlio Gadelha, Fátima Bernardes, aquilo, agitando a parada e junto com o quê? Com os deputados e senadores deles. Randolph, Freixo, fazendo o quê? Fazendo apologias a crimes, dizendo que não, que na Venezuela, como o seu Paulo Pimenta, foi lá defender o ditador sangrento, um homem que põe fogo em comida enquanto seu povo passa fome. Emagreceram mais de 20 quilos nesses 2 anos. Homem que mandou prender juízes, procuradores da alta corte e candidatos rivais por crime de opinião. Vocês são os fascistas. Vocês são os comunistas, como Mussolini, como o nazista Hitler. Não o mestre Olavo de Carvalho. Não o presidente Jair Bolsonaro. Não esses ministros que eu citei. Agora, defeitos, todos têm. Todo governo tem. Agora, entenda, quando a mamata está acabando, é assim. Eu nunca vi um bandido dizer que era réu confesso. Nunca vi. Todo mundo fala, não, não fiz, não sei. Então, eu respeito muito mais a bandidagem da rua, que tem que roubar para comer, do que vocês, escrotos, que estão aí nos apartamentos, dando risada, ganhando dinheiro e deixando seus colegas passando fome. Vocês, artistas verdadeiros, vocês, cantores e compositores que passam fome, vocês do teatro que passam fome, os seus traidores são essas pessoas que eu disse aqui. Aqueles que levaram tudo da Lei Rouanet e não deixaram para vocês. Mas o ministro Vélez, com a cautela de praxe, com os acordos com o Moro e nós ajudando, vamos chegar lá, fica tranquilo. Seu Jair Messias Bolsonaro, se prepare para o pós-carnaval. Mas o senhor vai com calma e com esse núcleo que eu disse, duro, mostrando. Processos têm que rolar em cima de jornalistas, em cima de todos aqueles que colocaram post dizendo que vocês são comunistas, fascistas, que vocês são autoritários. Processar o seu João Willis por tudo que ele fez de mal ao Brasil. Porque lá fora, além de mentiroso, diz que teria um asilo na França. Mentira, a França desmentiu pelas vias legais. Nada, o senhor está passeando com o dinheiro dos outros. Aí é o seguinte, senhor João Willis, o senhor pode ter a convicção que quiser, mas não minta e não ofenda. Isso vale para o senhor também, Fernando Henrique Cardoso, senhor Celso Amorim e todos os outros nefastos à democracia que vêm tentando derrubar. Isso sim é golpe. Não como vocês fugiram, não como Caetano e todos os outros que foram para o exílio, dizendo-se exilados. Exílio, meus senhores, como diz o nobre general Leônidas Pires Gonçalves, precisa de um documento, meninada, um documentozinho dizendo que vocês... Não, vocês não têm.
Nem 80% de vocês apresentaram. Salvo o Gabeira, que ajudou na fuga de Zé Dirceu, que esse sim foi uma troca, porque vocês sequestraram o embaixador, como a senhora Mira Leitão, assaltava banco e sequestrava. Agora, para vocês é assim, expropriar a burguesia, quando é no dinheiro do bolso dos outros. Agora, quando é fazer cumprir a lei, ou seja, nós democratas, porque nós respeitamos as leis nacionais e internacionais, pois na democracia quem impera é a lei, e se ela não é um bom regime, ao que eu entendo por gente, é o menos pior. Então, aqui quem vos fala é quem estudou de primeiro ao último ano de vida no período escolar, na escola estadual de primeiro e segundo grau. Depois fui fazer faculdade particular, pagando do bolso, trabalhando de dia para fazer faculdade à noite. E desafio a vocês que falam que não tem lei sim. A lei é uma vez por semana, se não me engano lá de 70 a 71, que diz que uma vez por semana tem que trocar o hino nacional e achar a bandeira. Vão compulsar seus mentirosos que ficam aí na imprensa dizendo. Demodê são vocês que pararam no ano de 68, naquela época da França com a USP. Ora, se liguem, vão trabalhar. Agora, vocês têm que produzir como nós. Matamos 1 milhão por dia. Nós estamos aqui gravando de graça. E por falar em de graça, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas quando a gente precisa, eu ajudo muita gente pelo juramento de graça. Faço, às vezes tirando do meu, para ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Naquela convicção que eu acredito. Porque antes de ter um juiz, tem o meu crivo, que eu acho que é muito pior que um juiz. Que eu vou ajudar aquele que precisa, no meu modesto entendimento. Vou fazer aqui uma singela homenagem, porque eu precisei de uma ajuda, porque a gente vai para a justiça e, por exemplo, tive trabalhando nessas juntas de conciliação e simplesmente a parte adversa, que normalmente é ou banco ou empresa telefônica, no meu caso concreto era a Vivo, não aparece, manda preposto, ou seja, não comparece, não cumpre com seus advogados e faz a pessoa ainda perder tempo de audiência infrutífera. E quando eu volto para minha casa, no meu lar, eu tenho um problema com o animal, vou ajudar e sem poder ter o dinheiro na hora, porque não dava para sacar tudo, achei uma alma boa, honesta como eu, que eu vou ler o nome, que eu nunca tinha conhecido na minha vida. O doutor médico veterinário Ricardo Druskovic. O Pet Shop está localizado dentro do Walmart e conta com estacionamento gratuito para clientes. De segunda a sexta, das 9 às 20 horas e sábado, das 9 às 19 horas. Pet Shop com centro cirúrgico com anestesia, inalatória e farmácia veterinária. Avenida Jabaquara, 2979, loja 7, telefone 11 55 95 8602. Saiba, o senhor é um orgulho para os seus filhos, porque o senhor atendeu o animal sem perguntar se eu tinha o dinheiro na hora. E eu dizendo para o senhor que não tinha o dinheiro no momento, o senhor disse, primeiro a gente faz a cirurgia, depois a gente paga. Graças a Deus, consegui lhe pagar do jeito que eu pude à vista no outro dia. Mas isso sim é um médico veterinário. Para quem quiser e quem precisar, fica lá no shopping. Na verdade não é shopping, perdão, expressão. Lá no Walmart do Jabaquara, no subsolo do Walmart Jabaquara. Chegando no Walmart, procura o PET e abaixo está o consultório. Eu acredito que a esposa dele trabalha no PET em cima e ele no consultório embaixo. Isto aqui é um médico, isso aqui fez o juramento. O juramento que muitos juízes, advogados e médicos, que são médicos humanos, não fazem. Perdão, não cumprem, fazem, mas não cumprem. Porque nós viemos aqui por uma missão. E acredito que o presidente da República tem uma missão. E nós todos temos que ajudar esse país a sair da crise. Nós não podemos deixar para os nossos filhos e netos um país onde mostra o peito e diz ele não. Primeiro, o peito está igual o Severo, está caído. E o caído deve ser da esquerda com a comida. Nós queremos projeto para trabalhar. Nós queremos como o Japão, que as pessoas tenham vergonha no rosto e saiam por conta própria. Não precisa ficar aí um muro se matando e o Daltan e todo mundo. Não, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter austeridade,
transparência no trato da coisa pública. Ninguém aqui é santo, ninguém quer ser. Aliás, eu gosto muito de Santo Agostinho e gosto muito de Santo Tomás de Aquino. Vão ler seus incautos, para que vocês vão perceber que as obras se buscam lá nessas fontes primárias. Então, assim, sempre quando falarem mal de Damares, Muro, Ricardo Vélez, Ernesto Araújo, quer atingir ao mestre Olavo de Carvalho, que não ganha nada com isso, apenas tenta ajudar as Américas, ou seja, tenta mostrar que a democracia é um regime que dá para sobreviver. O resto é conversa fiada. E tem o direito de expressar como uma pessoa, não vou chamar de bom velhinho, apesar de ser um idoso, enquadrado na Lei 10.741/2003, se eu não estou enganado, com todos os seus direitos e prerrogativas. Então, meu querido idosinho Olavo de Carvalho, parabéns pela sua conduta, porque o senhor não ganha nada com isso. O senhor apenas ganha com o seu intelecto como eu. Aqui não tem telepronto, aqui não tem nada, aqui não tem nem celular. Aqui só tem uma pessoa que acabou de trabalhar o dia inteiro, que voltará para casa hoje de transporte público, de metrô, porque sai do fórum e vai com a cabeça e com a espinha ereta, porque o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Você saberia. Eu saberia. Força e honra. Força e honra. Força e honra. Arqueiros prontos. Arqueiros, preparar! Três! Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita.
Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbe, pois estará no Elísio. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Eu não desejo ter 10% do dinheiro que alguns colegas meus e até amigos têm, porque vocês sabem que são prostitutos intelectuais e corruptos no seu cerne da questão. Agora, eu não, eu tenho princípio, pago caro por esses princípios, mas, como diz, prefiro ser do que ter. Então, meus caríssimos amigos, gostaria muito que vocês confiassem que o Brasil tem jeito. E esse jeito não está na classe política. Esse jeito está em nós. Nós mudamos a classe política. Não foi o senhor Jair Messias Bolsonaro que ganhou as eleições. Foi o PT e seus asseclas que perderam. O povo percebeu pelas mídias alternativas. E essas mídias tradicionais ou se reformam, ou colocam um viés de quem fala a verdade, centro, de conservador, ou vocês vão quebrar, vão ficar para trás. E pior, serão presos no futuro pelas falcatruas que fizeram. Agora, eu ainda acho que pessoas inteligentes vão começar a perceber que a mídia precisa de gente que debata a verdade. Se estivesse debatendo com meia dúzia de intelectuais, pseudos e artistas, e comunistas, e direitistas, e profissionais, mostraria que não tem nada de crime de responsabilidade do Vélez. Pelo contrário, é um dever nosso honrar a pátria. É um dever nosso cumprir o que a lei diz na democracia. Quem não gosta, o caminho da porta está aberto. Agora, não fique igual o senhor João Willis, saindo daqui do Brasil para ir para a Alemanha, aonde a Angela Merkel, aquela que passou o rodo no Helmut Kohl, aquela comunistazinha. O senhor errou, viu, Helmut Kohl? Que pena que já foi, né? Foi trazer lá do lado comunista, Sifo, né? Então, assim, vai lá para Cuba, seu João Willis, praticar o que o senhor disse que preza. Melhor ainda na Coreia do Norte. Por falar nisso, parabéns, seu Donald Trump, por ter ido conversar, porque a Coreia é 30% do norte, né? 30% come feno. E agora que a China não está mandando. Então, parabéns. Já tem canalha dizendo que o senhor quase que ajoelhou indo lá. Não, o senhor merecia um troféu, não para sua conduta pessoal, porque sua vida pessoal não me interessa, só entre o senhor, sua esposa e sua família. Mas me interessa que o senhor faz o bem, o senhor está pontuando, parando de mandar dinheiro para essa onda aparelhada. Israel também, o Brasil também, dizendo que a capital em Israel é sim Jerusalém. Tel Aviv é quando vocês quiserem, é Jerusalém, e nós também vamos mudar. Parabéns ao senhor que foi até lá e fez um gesto de dizer para a Coreia, pare com isso e a gente te ajuda no alimento. É sempre bom um péssimo acordo, mas que evite uma guerra. Agora, aqueles pústulas que ficam na nossa TV, que nem é escutado lá nos Estados Unidos, não porque o Trump foi de joelho, não foi de joelho. De joelho quem está é o povo norte-coreano comendo capim, traduzindo ao pé da letra, feno, mandado pela China e por outras ajudas. Duvido que um comunista de plantão abra as suas fronteiras para a gente entrar lá e verificar. Coreia do Norte desafia a Cuba, a Venezuela, a Rússia, ou a própria China, que podemos ver quando todos andam. E vocês aí do PSL, a turminha que foi na China, dizer que é socialismo light? Vão te catar, rapaz. Vocês não sabem nem que nasceu. Por isso é que chamam de caipirinha, vocês ficam ofendidos. É no bom sentido. É no sentido como a gente chega aqui numa capital, essa megalópole, sai de uma cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, aí chega aqui, somos caipirinha. Aí não sabíamos nada. Agora vocês foram para a China fazer o quê? Passear e ser hackeado? Para a hora que chegar no gabinete do Moro, escutarem o que o Moro está fazendo? Para a hora que chegarem nas cursas roliças aí, ora, faz favor, o senhor Jair Messias Bolsonaro, último palpite, né? Porque conselho quem dá cobra, palpite que é de graça. O senhor agora é poder executivo. Militou lá no Baixo Clero por 20, 30 anos, não roubou? Parabéns, por isso que foi eleito. Agora, poder executivo, se afaste, fique na sua, deixe que as pessoas que vão até o palácio, já que o Onyx não tem os 300 que diz que o senhor tem, que é Maia,
Fique de olho na linha sucessória. Joyce vai pegar o timão agora, vamos torcer para dar certo. Ainda acho que vai ter muito tropeço. Agora, conduza da forma correta, atravesse a esplanada e diga, eu quero que a bancada vote assim. Quem não votar, é legítimo, não vote, mas também depois o senhor sabe quem são os seus amigos e seus inimigos. Agora, vou dizer uma coisa para o senhor, caso a reforma da Previdência não passe, porque eu tenho certeza que ela não passará do jeito que o senhor gostaria, mas caso não passe nada, me ligue, hein? Tem uma saída honrosa, espetacular e lícita para o senhor. Resta saber se o senhor terá coragem. E é fácil, hein? Cobra o seu Paulo Guedes ali, ó, o seu Marco Sintra, escreveu, não leu, o pau comeu. Duvido do senhor colocar isso no ar e não conseguiu apoio popular. Apoio de milhões de brasileiros, porque não tirará do pobre. E especialmente dos militares, que nunca ganharam 35, 40, 50 mil. Vão lhe apoiar, porque um general não passa de 20. Agora tem que aguentar procuradores aposentados, procuradoras, ganhando 60, 70, juiz ganhando 180 mil, recebendo contra-cheque de 300 mil. Isto é um escândalo, querer mexer no bolso do pobre. Isso é um escândalo. Falta competência, ou quem é competente aí, como o senhor Levi, que estava junto com o Cabral, né? Cadê? Aí, abriu o BNDES, mas cadê as empresas? Qual a atitude que tomou? Quem está sendo processado? Quero que o senhor abra publicamente, que são processos públicos. Onde estão os procuradores da República? Onde estão os advogados gerais da União? Hein? Onde estão? Cadê? Não estou vendo. Quero saber qual é a atitude. Cobrando quem? 110 mil do Boulos? Parabéns. Um processo. E os milhares que tem que ter andamento? Para cobrar quem arrombou o erário público? O arroubo, ou seja, arrombaram os cofres públicos e fica por isso mesmo. Agora vamos fazer como Gilmar Mendes? Teve que, e sempre fala a verdade, não importa se é o canalha que eu acho que Gilmar é. Gilmar tomou a atitude correta, fechando o processo, arquivando o processo, agora, de Lindenberg. Por quê? Porque a Procuradoria, que só bate alguns, né, seu Janot? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, coisa nenhuma. Cadê o seu amiguinho, Marcelo Miller? Fizeram uma jogadinha com o JBS? Não. Então, a Procuradoria perdeu o prazo, prescreveu os supostos crimes de Lindenberg. Para que serve a Procuradoria-Geral da União e o STF? Hoje, em tese, com essa corte, serve para quê? Para perseguir uns e abrandar para outros. Esses são os fatos incontroversos documentais. Esfregam na cara de alguns, porque alguns aí são pior que animais, e no rosto de outros que são os cautos. É só pedir. Então, nós queremos justiça nesse país, começar por justiça social. E queremos que as pessoas que nos dêem o exemplo são pessoas que são como a mulher de César. Tem que parecer. Não basta ser a mulher de César. Tem que parecer honesto. E para isso, nós temos que olhar para trás e não ter vergonha de nada. Você ficar devendo porque alguém não lhe paga é um efeito cascata. Qualquer um pode. Eu mesmo, quando não consigo receber de terceiros milhões, às vezes não posso comprar alguma coisa, como não podia fazer um tratamento, e conseguir. Por quê? Às vezes te dão o cano. Agora, no mundo público, recebendo milhões e ainda vem querer roubar, ora, crime contra a administração pública deveria ser de prisão perpétua, porque endurecendo a pena, aí você faria com que aqueles gatunos pensassem duas vezes. Muitos vão continuar, como o seu Zé Disseu, segundo as denúncias, continuou, fez na ação penal 470, e o senhor Toffoli, está na lei de própria responsabilidade fiscal que o Freixo não lê, que ele, Freixo, deveria ser demandado por colocar policiais aí em vale alimentação e tal, são fantasmas, e vem falar dos outros. Ora, o caso Queiroz precisa ser averiguado, mas e os outros casos, milhões? E Queiroz não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro. O assessor é que responde, como os outros assessores. Agora, não. O COAF só acha não. Então, eu volto a dizer, Procurador-Geral do Rio e o repórter da Globo News, naquele encontro, os documentos sigilosos não é contra o repórter está trabalhando. Procurador vazando documento público é crime. E se não foi ele que vazou, foi o COAF, ou seja, um órgão público. Crime e pronto. Tem que fazer.
Se não fizeram o processo, é porque são covardes, é porque são fracos, é que não querem melhorar o país, querem apenas melhorar a sua situação. E a chantagem com o seu Gilmar Mendes precisa ser esclarecida. Nós não podemos ter 2 ministros, mesmo que, em tese, no meu modesto entendimento, são imorais, chantageados. Agora, será que teve mesmo? Então, vamos lá, vamos aprofundar, sua Raquel Dodge. Cadê a sua coragem? Coragem vocês têm para bater nos coitadinhos. Isso vocês têm, sem dó e sem piedade. Mas entendam, o nobre povo está aprendendo a procurar os seus direitos. E quanto mais qualificarmos os representantes públicos, mais nós vamos conseguir retornar ao povo aquilo que o povo merece. Porque o poder, meus senhores e minhas senhoras, emana do povo e é para o povo. Vocês ainda não entendendo isso. E Deus está lá na abertura da nossa Constituição. E aqueles que não querem, que vêm com essa desculpinha, não porque não pode falar que o Estado é laico, imbecis, idiotas e pústulas plantonistas. Um Estado laico não quer dizer que você não possa falar em Deus. Quer dizer que você permite o ateu, o agnóstico e aquele que crê em Deus nas suas diversas formas. Umbanda, quimbanda, candomblé, seja ele cristão, seja ele na Testemunho de Jeová. Ora, respeito ao ser humano é o primeiro princípio que um filho de Deus deve aprender. Respeitar tudo. E quando você não concordar, da forma educada você pede 2 pontos, o contraditório, vírgula, ampla defesa. Diga, meu querido, você está errado aqui. Como eu mostrei que todos esses midiáticos que fizeram ontem, essa canalice com o ministro, não fizeram porque sabiam da lei. Fizeram porque o ministro está fazendo a Lava Jato, do MEC. E eles já sabem lá na frente. Então, o que está aqui em crise não são as instituições, são pessoas que estão se valendo. Agora, a dica real, no mundo macro, na visão lá na frente. Ora, é lógico que um país que tem um monte de gente jogando contra, que ele não produz, que ele está sempre em escândalo, ele vai estar pagando altos spreads, altos juros. Enquanto os velhinhos lá, em outros lugares do mundo, que eu não quero citar, porque alguns lugares até gosto muito, certo? E não importa se eu esteja fora do país ou não, eu sou brasileiro e pronto. Então não tem essa aqui, porque o cara está na Inglaterra, ele tem que vir aqui no Brasil. Tem que vir nada, senhor Marco Antônio Villa. Para de falar besteira. O senhor gosta de bater nos outros como covarde e não dá o direito ao cara ir aí e lhe enfrentar. Então o senhor fala, por exemplo, que o Olavo está lá fora, chama o Bolsonaro de fascista, chama isso ou daquilo de ista, ou fala que fulano cometeu crime como filho do Bolsonaro, mas não chama, não faz o princípio da boa imprensa, como eu lhe chamo aqui. Venha debater, venha falar, porque aí nós vamos mostrar para o senhor que quantos paus se faz uma canoa. Porque não pode ficar falando das pessoas sem dar o direito a ampla defesa. Eu, quando chamo o Lula de ladrão, não o chamo porque gosto, chamo porque ele foi condenado pela justiça. Então, para o senhor falar que alguém cometeu um crime, para fazer direito, senhor Marco Antônio, vá se formar como juiz de direito ou federal e dê uma sentença. Aí o senhor pode falar que fulano cometeu o crime. Agora, quando o senhor não é, como eu sou membro do IPAM, como colaborador, eu falo em tese, Instituto Paulista de Magistrados, em tese, porque só o juiz do caso, aquele juiz soberano, aquele juiz que pegou o caso primeiro, que é o juiz competente que a gente fala, que é o juiz natural, pode dizer. Depois cabe recurso. E tem recurso aí que vai até, sei lá, ano 2050. Dependendo do dinheiro e das colocações, né? Agora, entendam, tudo isso está mudando. E a nossa perspectiva é, lentamente, mas, ora, vamos ver. Quem diria que Joesley seria preso? E as esposas que todo mundo anda aí, sabe muito bem que canalhas são. Quem diria que os presidentes e ex-presidentes responderiam aos procedimentos, alguns estão presos, ministros, Casa Civil para lá, Casa Civil para cá, todos. Quem diria que os maiores empresários do planeta que estão aqui estariam presos e outros em vias de? Então, é para comemorar, vamos passar o carnaval, comemorando sim, no bom sentido, porque eu não bebo, não fumo, então eu vou passar comemorando, fazendo coisas boas para o país e para a minha família. Entendam, senhoras e senhores, nós temos que continuar tomando conta desta nação. Porque se ela não vai para frente, só interessa Jorge Soros e a turminha dele, que não resistem dentro de um debate, numa Globo News e News da vida, o contraditório para a defesa.
Mas como? Nunca chamam as pessoas, né? Só chamam aquelas amestrados, né? Que vão falar aquilo que já foi feito antes da sabatina. Agora, também contam com alguns generais que quando chegam lá, viram amiguinho da mídia, né? Parece que estão como caipirinha, né? Ou seja, chegando no momento e ficando feliz. Ora, tenham postura, rapaz. Olavo de Carvalho e eu e muitos outros fazemos muito mais pelas Forças Armadas que vocês. Vocês ganham para estar nas Forças Armadas. Vocês ganham para doar a vida. Nós não. Ives Ganda Martins e muitos outros ajudamos, dando a base constitucional, a base histórica, defendendo vocês das traições, arriscando a nossa vida, garganta e pescoço nos justos, para mostrar que temos honra e que vocês merecem. Por exemplo, eu vou editar e vou colocar aqui, esse vídeo é gravado assim, depois a gente edita, de uma forma muito civilizada, uma pessoa que, no momento oportuno, eu vou dar um nome, é o único que me ajuda, faz essa edição, um homem honrado, trabalhador, que também mata um leão por dia. Eu vou editar o que eu passei aqui perto ontem, certo? Porque essa gravação ela é itinerante. Ontem eu vi uma cena indo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde vários policiais tomando chuva para salvar as pessoas do ônibus que a árvore caiu. Esses são os heróis da semana. Esse policial que eu tenho um videozinho curto que eu filmei dentro do meu carro, eu vou colocar, fazer questão. Esse policial dando ali a vida para salvar os outros. Tem policial corrupto, tem gente desonesta, tem toda a classe. Que apontemos, sejamos verdadeiros, não como o seu Freixo. Eu fiz um requerimento, eu quero o processo 13670 de 2009. Esse processo traz o pedido de auxílio alimentação. E os funcionários que recebem isso não constam do diário oficial. Não passam por lá. São clandestinos. É uma lista clandestina. O senhor Marcelo Freixo tem funcionários fantasmas, policiais. Vou dar os nomes. Não ria não, deputado. O senhor ri porque está encoberto pela grande mídia, está encoberto pela Rede Globo, que não quer a verdade. Ninguém quer a verdade. Vamos lá. Do DESIP, Adriano Bairral Velasco, recebe por fora. Alexandre Cardoso. Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco, ao ler o nome deles agora. Eles moram em área, muitos deles, que os nomes não podem ser revelados. Mas olha como ele é bonzinho. Vai colocar o nome deles em risco. Então só vai pedir vai colocar. Tá policial, o nome deles vai pedir policial para proteger os policiais. Chegou um requinte. A senhora vai botar a vida deles em risco. Fala só o primeiro nome, deputado Arcidinha, só o primeiro nome. Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado que está no gabinete dele. Como é que um delegado precisa de segurança? Está ameaçado, claro que precisa. Ameaçado? E eu não estou? Peça a segurança. Não peço. Deva ter. Eu não vou lá, eu defendo a instituição. A instituição que peça. O general que reconhece essa casa. Não vou lá com a minha cara chorosa dizer para ele, general, me dá 2 PMs, me dá 4 isso. Pois bem, Adriano, Alexandre, vou distribuir a todos os deputados a lista. O senhor parou de rir, né, companheiro? Parou de rir. Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson. Esses são 8 do DESIP. Não são aqueles que o senhor declara. Esses são os por fora. Que prega o fim da polícia militar e precisa de 20 ou 30 homens para defender a sua vida. Canalhas, em tese, é o que são. Porque não cumprem com a Constituição Federal. Jogam, como o senhor Caetano Veloso e outros, contra o próprio Poder Judiciário. Porque ao dizer que Lula é um político que, como Mandela, ou seja, um preso político, que não cometeu crime algum, está jogando o povo contra a zelosa justiça. Ao dizer que Lula é livre, está aliciando e incentivando, fazendo apologia ao crime.
Mas falar o quê de pessoas que, por exemplo, que se gabam, que comentam, que falam, que saiu com menina e tiveram relações com menos de 14 anos? Isso, perante ao Código Penal brasileiro, é crime. Estupro aos vulneráveis. São os fatos. E dependendo do crime, não prescreve, viu? Então, tome cuidado. Agora, entendam, a lei é para todos. Ou o artigo 5º da Constituição precisa ser apagado? Nós não somos iguais à lei? Ou seja, não somos mais iguais perante a lei? Então, apaguemos o que está lá na Carta da República, feita em 88, sob a proteção de Deus, com Ulisses Guimarães e outros. E tem mais, hein? O PT não quis assinar, hein? Todos sabemos. Nunca foi favorável, não foi favorável ao Plano Real. Então, nós sabemos que o Foro de São Paulo está tendo uma baixa significativa com as medidas que estão sendo tomadas. O dinheiro acabou. O meio logístico e financeiro do Foro de São Paulo, Venezuela, Bolívia e todos os outros que aproveitaram, já estão tendo a reprimenda. Acabou a grana. Agora nós queremos de volta. Então, senhor Levi Fidelis, o que o senhor está fazendo aí no BNDES para cobrar o dinheiro que foi expropriado? E a propina? Quem pegou? Quem levou? Devagarzinho o Cabral fala. Nós dizemos há muito tempo que o país era nefasto. E até quando? O Ministério Público vai esperar? Não, contra o Queiroz é rápido. Celery. Vaza tudo. O procurador encontra com restaurante, né? Não, o procurador da República, procurador-geral e todos, quando atendem, tem que encontrar no gabinete do ministro. Tem que encontrar com a imprensa sempre, mas no gabinete do procurador, chamando todos. As TVs e canais que não quiseram participar, tudo bem, mas ele manda o convite. Agora, escondidinho, Janô, no botequinho com a propaganda da Brahma ainda no final, Janô, botar um óculos escuro, achando que ele não vai te reconhecer, com o advogado do JBS, procurador-geral, o senhor ficar lá num restaurante, até que é um restaurante bom, o senhor acha que nós somos otários? Vocês não têm moral para estar no cargo. Toffoli, por exemplo, não podia participar da ação penal 470. Não podia julgar o Mensalão nem o Petrolão. Porque ele foi advogado, dizia Eliseu de Oliveira, ele foi advogado do PT. Ele foi advogado-geral da União. Então, quem rasga os ritos e trai os ritos e os códigos, como dizia Ney Matogrosso, brilhantemente, trai rompe tratados, trai os ritos. Traem os ritos? São vocês que estão aí na corte. Quem recebe cacai de bermuda no STF, depois vem dizer nos migalhas aí, olha, tem que botar uma roupa trajada. Coitado do advogado, tem que se matar para comprar um paletó. Deixe de ser velhacos, como em tese o senhor Fernando Henrique Cardoso, que vai como o seu Celso Amorim, através de notinhas, aí em hotéis aí, Copacabana, aí, fazendo, engendrando, todo dia tramando contra o senhor Ernesto Araújo. Vocês estão tramando contra a pátria, porque hoje Ernesto Araújo representa a pátria. E tem mais, viu, senhor Ernesto? A próxima vez, dá uma cotovelada no Mourão. Quem fala de assunto internacional é o senhor. Vice-presidente vai lá para tratar de coisa militar, porque é a área dele. Não tem que ficar aí com um repórterzinho da Globo News, dando noticiazinhas, dando declarações, mais infeliz ainda, dizendo que ainda bem que a Venezuela não está armada, que senão ia ser um massacre. Ora, isso é coisa de comunista, desarmar a população para depois enfrentá-la e acabar com ela, como estão fazendo através de expedientes heterodoxos de fome, de sede. Uma vergonha. Então não venham com essa conversa. Senhores, tem muito assunto para falar, mas como nós temos tempo e vamos respeitar sempre as regras, saiba, este governo está no início e até o final do ano, mais de 120 prisões aparecerão, certo? E tem mais. Senhor Sérgio Moro, o senhor pode, em alguns casos, via requisição, que hoje é ministro da Justiça, pedir, por exemplo, que a Procuradoria entre com pedido de prisões, porque o que a Vale fez, novamente, através dos seus diretores, que a empresa não tem nada a ver com isso, a empresa tem que ser saneada e sanada. Prende-se não só meia dúzia lá de baixo, prende os mandantes e é crime contra a humanidade. Não são só pessoas, animais têm vida. Então, os peixes que morreram e todos os outros que vão ficar sem sustento, e aí o senhor vem com essa história como a Samarco, está na cara que a Samarco é uma laranja da Vale.
Se fosse em um lugar, estava todo mundo preso. O presidente da Samarco tinha que estar preso, porque eles vão continuar cometendo os delitos. O senhor sabe muito bem, o senhor sabe quem é Zé Dirceu, o senhor sabe quem continua cometendo os delitos, o Aldemar Costa Neto. Então o senhor sabe, agora como ministro da Justiça, faça a sua parte. Requisição para os delegados. E os delegados cobrem os procuradores. Porque ou vamos deixar, como o Lindenberg, prescrever, como os tantos aí. Então, senhoras e senhores, uma boa noite para vocês todos, um bom carnaval, senhor Jair Messias Bolsonaro, descansem, senhores ministros, descansem, deixe o carnaval para os seus filhos, que já moram no Rio de Janeiro, e deixe o sistema funcionar. Eduardo no Legislativo, Flávio no Legislativo, quem manda no Senado são os senadores, quem manda na Câmara são os deputados. E cabe aos senadores e deputados que não são covardes entrarem com ações contra os ministros que estão militando no STF, fazendo ingerência, porque os três poderes, a não ser que eu li errado na Constituição, eles são harmônicos e independentes entre si. Não dá para dar pitaco. Agora, quando uma casa está cheia de corrupto, ela costuma ficar de joelho para não falar a palavra em homenagem aos alunos, leitores e todos vocês, em outra posição. É por isso que o Supremo vai lá fazendo o que quer. Agora, senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor está no Executivo. O senhor foi eleito que a população acredita e confia que o senhor é honesto. Então, parta para cima. Use o seu instrumento legal, a caneta, construa. E se tem elementos aí que estão só ocupando espaço, vá trocando, vá removendo, como o senhor mandou embora, o senhor da EBC. Coloque um canal com gente aí que tenha postura para debater e chamar os maiores juristas do país. Mas não é para chamar jurista pago, não, viu? Não é para chamar sociólogo pago, não, viu? Que às vezes nem tem os títulos que colocam, como os muitos gostam de influtar. Chama as pessoas que trabalham. Aqui um advogado, chame outro aí, um médico, e em cada área debate, mas olhe no olho da pessoa e fale a verdade. E processe em cima de quem falar mentira. E tenho dito, senhores,